lives, a gente vai trazer algumas estratégias que permite você crescer a sua empresa, você expandir o seu negócio, seja por franquia e até por loja própria, tá? Então, são alguns temas que eu vou estar trazendo para vocês, para que vocês entendam como é que é possível você crescer a sua empresa, né? E é algo muito interessante, porque muita gente acha que para expandir uma empresa precisa investir muito em tráfego pago. Você precisa, cara, colocar rios de dinheiro para que você consiga ter o crescimento da sua empresa. E o tráfego pago é uma das formas de você acelerar a sua expansão, tá? Mas não é a única, tá bom? Então, a intenção dessas lives é realmente trazer essas estratégias para que você entenda, cara, como é que é vender a sua franquia, beleza? Então, ó, galera, Arte na Vida, seja bem-vindo. É a Joyce, beleza? Eu vejo que você já acompanha já faz um tempão. Então, entra lá na comunidade que eu tenho certeza que vai ser muito bom para você. Bela Lopes, Alessandro, seja bem-vindo. Galera que está entrando aqui, envia para aquele empreendedor visionário, aquele empreendedor que realmente quer expandir a sua empresa e não sabe como. Então, envia. Talvez você vai ser a pessoa que vai conseguir trazer essa clareza de ideias para que ele consiga expandir a sua empresa. Eu tenho uma frase que eu sempre digo, que é a expansão, a expansão começa na sua consciência. Você não cresce a sua empresa a partir do momento que você faz um investimento de tráfego pago ou que você monta um time comercial. Você expande o seu negócio, você cresce a sua empresa a partir do momento que a sua consciência percebe que é possível você escalar, tá? Então, a expansão começa na sua consciência. A partir do momento que você tem essa consciência que é possível você expandir, você escalar e crescer, aí as coisas começam a fazer sentido, tá bom? Então, vou dar início aqui, já são 11h07. Gente, vocês que estão aqui ao vivo, se apresenta aí, fala qual é a sua empresa para eu conhecer, tá bom? Você que tem um negócio, manda aqui qual é o arroba da sua empresa, que de repente eu posso até te chamar para vir comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida. A intenção dessa live é exatamente essa, né? Cara, você que é franqueador, está querendo vender a sua primeira franquia, comenta aqui, ó, fala aqui, eu quero te conhecer, quero entender quem é a sua empresa, quem é você, para que eu possa te ajudar, que eu possa contribuir com a sua expansão, tá bom? Então, comenta aqui, ó, a gente tem aqui o Rodolfo é o nosso gestor de tráfego, cara, ele que faz todos os tráfegos aqui da BI, ele trabalha também com expansão de venda de franquia, então, cara, fenomenal. Vou te trazer, Rodolfo, vou trazer você para estar comentando aqui com a gente nas nossas lives de expansão, tá? Então, vamos dar início, já são 11h08. Hoje, o tema que eu vou trazer para vocês de estratégia de expansão é um tema que tem correlação com o que a gente vai ter hoje aqui no Rio, que é a ABF Rio, que é a feira de franquia. Então, muitas pessoas acham que a feira de franquia é o momento para você vender franquia, você, enfim, fazer muita expansão, sendo que você precisa entender o que a feira de franquia ela pode proporcionar a você, franqueador. Algumas vezes não é só a feira de franquia que vai fazer você vender franquia. Por quê? A feira de franquia é um investimento alto e você precisa entender qual é o motivo da feira de franquia. Muitas das vezes não é só vender franquia, é você posicionar a sua marca. Então, a gente vai falar sobre esse tema para você entender como é que se faz uma expansão, né, e utiliza das feiras para que você consiga ter esses resultados, tá bom? Eu costumo dizer que para você escalar qualquer empresa, qualquer negócio, você tem que ter 3 pilares básicos, que é branding, movimento e liderança.
né? Se você me acompanha, provavelmente você já viu falar sobre isso. BML, Branding, Movimento e Liderança. E quando a gente fala sobre brand, não é só a marca, não é só a logo da sua empresa, não é só a identidade visual do seu negócio. Brand fala muito mais de como você se posiciona no mercado do que só a identidade visual, coloração e logo. Entende? Então, trazendo para o nosso tema de hoje, que é feira de franquia, quando você está nessas feiras, você precisa entender que o seu branding ele precisa ressaltar. E aí, o segundo ponto é o movimento. O movimento, ele é literalmente você conseguir mostrar essa movimentação de negócio. Então, a feira de franquia, cara, é o ecossistema perfeito para você mostrar o movimento da sua empresa. E é por isso que essas feiras de negócios, elas são muito importantes. Por quê? Porque você precisa mostrar que a sua empresa está em movimento. A sua empresa está mostrando para outras pessoas o seu plano de negócio. Por que que isso é muito importante? Porque quando você começa a apresentar um modelo de negócio, você começa a ter pessoas que têm um capital financeiro, que já estão dispostas a fazer esse investimento, mas elas ficam inseguras. Por quê? Porque, cara, por um momento, a pessoa que tem o valor financeiro para comprar a sua empresa, ela se acha um pouco acima do que a pessoa que está oferecendo. Por quê? Porque ela tem o capital e você está desejando esse recurso. Então, a pessoa tem o dinheiro para comprar, né? Ela quer investir em alguma coisa. Ela ainda não decidiu que é a sua empresa, mas ela tem o capital. E você tem a oferta. Por um momento, essa oferta vai fazer com que a pessoa que tem capital ache que você está abaixo dela. Uma escala de valor. Então, a partir do momento que você se mostra em movimento, você está nessas feiras de franquia, né? Como a gente vai ter aqui no Rio, a gente vai ter no TBT, no Think Business Talk, uma feira de negócio. Quando você se posiciona nesses lugares, você começa a mostrar esse movimento. E esse movimento faz com que a pessoa que tem um recurso, que até quer ser um investidor da sua marca, ele quer ser, sim, o seu franqueado, ele começa a pensar que o valor que ele tem de investimento não é tão relevante. Por quê? Porque você está em movimento, você está se movimentando. Então, na cabeça da pessoa que tem um valor a ser investido, ela está pensando assim, cara, eu tenho 300 mil para comprar a franquia, mas, pô, os caras estão se movimentando tanto, então ele deve estar acessando pessoas que têm muito mais valor de investimento do que eu. E aí, a partir do momento que a pessoa que está parada, que apenas tem um recurso, ela começa a perceber que, cara, o recurso dela não adianta de nada sem o movimento que você está gerando, entende? Então, você que tem a oferta, que está buscando recurso, começa a alinhar as necessidades de quem tem um investimento, e você que tem a oferta e está provocando movimento, começa a alinhar esse trâmite comercial. Então, qual é a sua função como franqueador, como expansionista? Cara, ter esse alinhamento entre a pessoa que tem o investimento e você que tem a oferta, mostrando o movimento. Porque a partir do momento que dá esse match, você faz negócio. E quando faz negócio, você começa a trazer o primeiro passo da expansão. Uma venda não significa que você está expandindo. Uma venda não quer dizer que você está expandindo. Mas a partir da primeira venda, você consegue provocar mais movimento para gerar mais vendas e mais pessoas agregarem no seu negócio. Então, a primeira estratégia de negócio para você conseguir ter esse crescimento é você se preocupar com o seu movimento. Pessoal que está entrando aí, Rick Souza, seja bem-vindo. Rafa Fontinelli, fala, Rafa, beleza? Gente, você que tem alguma dúvida aqui, pode colocar aqui no chat, tá? Eu quero conhecer a sua empresa, quero saber
qual é o seu negócio e qual é a sua intenção de expansão. Você está precisando vender sua primeira franquia, já está vendendo a mais de 10, para a gente conseguir fazer com que essa live seja produtiva para você, tá? Aqui na empresa, a gente tem marcas aí que estão em crescimento constante. Eu me lembro que na época da Anhan, a gente chegou a vender, cara, 2 a 3 franquias por mês. É bem acelerado, né? Então, como que a gente conseguiu isso? São várias estratégias, né? Mas a gente precisa entender a realidade do seu negócio para que a gente consiga trazer alguma estratégia válida para que você possa aplicar, tá? Então, falando ainda sobre o movimento, a feira de franquia ela vai te dar muito movimento para que você tenha esse alinhamento comercial, tá? Oferta e o cara que tem o recurso, se não tiver esse movimento, não tem alinhamento comercial. O cara que tem o recurso, ele vai te colocar lá para baixo. E aí vai negociar sua taxa de franquia, vai negociar royalties, e, cara, pode ser que ele nem faça o perfil, porque ele apenas tem o recurso. Então você precisa estar provocando esse movimento. Beleza? Todo mundo compreendeu? Movimento. Dentro do BML, Brand, Movimento e Liderança, a gente tem um ponto de liderança, mas hoje, especificamente, eu vou ficar apenas com o movimento, porque a gente está falando sobre a feira de franquia, né? E a feira de franquia, ela é realmente o momento de você trabalhar o movimento da sua marca. Agora vamos lá. Danilo, é muito legal a feira de franquia. É um desejo meu fazer a feira de franquia, mas é um investimento muito alto, realmente. É um investimento muito alto. Você participar de uma feira de franquia, a gente está falando aí de valores, cara, próximo de 30 a 50 mil. Aí você fala, caramba, é muita coisa, mas se o seu modelo de negócio comporta, gente, uma taxa de franquia já paga um investimento de uma feira. Danilo, você está dizendo que vale muito a pena investir e estar presente numa feira de franquia? Depende. Por quê? Porque você não pode pensar que você montar um stand na feira de franquia vai fazer com que você venda a sua primeira franquia. Não é esse o game da feira de franquia. O game da feira de franquia é você posicionar a sua marca e mostrar esse movimento que eu comentei com você. Porque a partir do momento que você posiciona a sua marca nesses ambientes de negócio, você gera autoridade para pessoas que querem comprar a sua ideia, pessoas que querem comprar o seu modelo de negócio, que querem comprar a sua franquia. Então, esses são os ambientes certos para você começar a posicionar a sua marca. Não quer dizer que o investimento ele realmente vale a pena. Não quer dizer isso. Por quê? Porque o investimento de uma feira pode frear a sua expansão por você não ter recurso em trabalhar o segundo momento, que é a nutrição desse lead. Na feira de franquia, você vai ativar muitas pessoas, né? Você vai mostrar o movimento da sua marca, mas se você não tiver uma estratégia bem clara de nutrição desses leads, provavelmente vai ser um investimento em que você não vai ter retorno sobre esse investimento. Por quê? Porque não é só você fazer a feira de franquia. Não é só você colocar um stand lá. Você precisa ter uma estratégia bem clara de o que você vai fazer após essa feira. Porque a feira vai te dar esse movimento e como que você vai conseguir dar continuidade a esse lead? Como que você vai fazer o follow-up desse lead, né? O acompanhamento desse lead. Então você precisa deixar isso bem claro dentro da sua estratégia de expansão, dentro da sua estratégia de acompanhamento do lead, tá? E isso faz com que entre em alguns temas que você precisa estar levando em consideração. Qual é o momento da sua expansão? Você está vendendo a sua primeira franquia, você está vendendo, cara, a sua quinta, a sua 10ª. Então, são fases de expansão, são fases de momento de negócio, né? Isso é muito importante você identificar a fase que você está, porque você não pode dar passos maiores do que a sua fase de modelo de negócio.
Se você for para uma feira de franquia ou uma feira de negócio muito grande e você não tiver um time comercial para estar fazendo esses follow-ups de forma, cara, diária, provavelmente você não vai conseguir ter o resultado. Você não vai conseguir vender a sua franquia. Por quê? Porque esse mesmo lead que você captou, impactou com a sua marca e está mostrando esse movimento, ele está sendo atacado por várias outras marcas, por vários outros modelos de negócio. Então, a verdade é que uma feira de negócio, uma feira de franquias, ela é muito mais relevante o trabalho de acompanhamento pós do que durante. Porque esse lead, essa pessoa interessada, ela está interessada, ela foi conhecer vários outros negócios. Então, quem ganha a venda, quem ganha a expansão desse lead é quem fez o melhor trabalho de follow-up, quem fez o melhor trabalho de nutrição. E aí entra as estratégias que você vai configurando, como que você vai organizar esse acompanhamento desse lead, tá? E aí que entra uma dúvida que, cara, eu sempre recebo. Danilo, eu tenho muita vontade de fazer feira, não tenho dinheiro, né? Porque é um investimento aí que a gente está falando de 30, 50 mil. O que que você aconselha? Cara, eu aconselho você mostrar movimento da sua marca, mostrar o movimento do seu negócio, sem você ser um expositor. Ah, como é que eu faço isso? Cara, vai na feira de franquia, cria um conteúdo falando do seu negócio na feira de franquia. E aí, pô, mas Danilo, eu não gosto de gravar. Cara, você tem que entrar no nosso canal do YouTube, ver a nossa aula sobre marketing voltado para o fundador. E aí você vai começar a ver que, pô, faz sentido, que é necessário você começar a ter esse espaço para fazer a sua expansão. Por quê? A forma mais barata de você expandir a sua empresa é colocando a cara. É abrindo uma live, é marcando uma reunião, é indo numa feira. Então, cara, você tem que romper esse bloqueio. Você tem que romper esse bloqueio de vergonha, de timidez. Cara, você quer expandir a sua empresa? Coloca a cara. Faz live, cara, grava vídeo, grava stories. Cara, é isso. Você precisa começar a se posicionar. Então, você indo nesses lugares que tem a feira de franquia, que tem todo esse movimento, você vai e cria um conteúdo falando sobre o seu negócio, mostrando como é possível o investidor que está realmente na feira de franquia buscando oportunidades conhecer o seu negócio e realmente mostra as fases que você está seguindo, né? A busca que você tá querendo de perfil do franqueado, seja um primeiro franqueado, ou um terceiro, ou um quarto. Então, você precisa ter essa clareza, né? Resumindo, para que você entenda como que você consegue se posicionar nesses lugares. Identificar o seu momento de negócio, né? Então, como que você vai identificar as fases que você está apresentando, seja a primeira, a quinta, a 10ª franquia, qual é essa fase que você está, né? Identificando isso, avaliar a presença dessas feiras, né? Danilo, não consigo estar numa feira de franquia, mas eu tenho desejo, eu tenho capital, eu tenho vontade. Cara, existem feiras de negócios que são até mais relevantes do que a própria BF. Vou te dar um exemplo. A gente vai ter agora, que é o Think Business Talk, nós vamos ter uma feira de negócios nesse evento. O que é essa feira de negócios? Vai gerar venda lá? Cara, acredito que gere, mas o principal é o movimento que você vai mostrar estando na feira. É o movimento que você vai gerar como stand, como apresentando a sua marca, apresentando o seu produto. Esse movimento, cara, hoje em dia a gente tem a internet. A internet é o melhor canal para você veicular uma mensagem, veicular uma propaganda, uma apresentação. Então, você vai estar lá se posicionando como stand, e aí você cria um vídeo mostrando esse movimento, mostrando você apresentando seu modelo de negócio, apresentando o seu serviço. Esse movimento constrange quem está parado. É isso que vocês precisam entender. Movimento constrange. E o seu objetivo como franqueador, como expansionista, é mostrar para a pessoa que tem um investimento,
que tem a necessidade, mostrar para ela que ela está parada. Enquanto você está se movimentando, os negócios estão acontecendo, você está tendo lucratividade, você está tendo resultado, você está tendo crescimento. Então, o seu movimento precisa constranger quem está parado e captar quem tem o recurso para que ele possa crescer junto com você. Esse é o objetivo de você se posicionar em feiras de franquia, em feiras de negócio, em grupos de network, é você mostrar movimento e constranger quem está parado. Se você começar a fazer isso de forma simples, no digital mesmo, com a presença física, só o relacionamento e o network que você vai gerar, já vai trazer muito resultado para você. Né? Eu sou a prova viva, cara. Os melhores negócios que eu já fiz foram com networks de pessoas que eu conheci, pessoas que, cara, estavam no mesmo lugar do que eu, estavam no mesmo ambiente que eu, e assim a gente foi desenvolvendo o negócio. Né? A gente acabou de receber aqui, ó, TPO Embalagem, um super parceiro nosso, que pô, tá patrocinando o TBT, né, que é esse evento que a gente vai ter em outubro, dia 18 de outubro, gente. E a gente sempre se conheceu, uma marca excelente para você ter como case, que está sempre nos eventos, sempre mostrando movimento, né? A Tainá Monclar, seja bem-vindo, Tainá, beleza? A Tainá, pô, é uma parceira também, empreendedora visionária que eu conheci num evento de network. Então, você precisa estar nesses ambientes. Se você quer expandir a sua empresa, você precisa estar no ambiente de negócio, você precisa estar em ambientes que proporcionam esse crescimento, tá? Você tem que estar pensando nesses ambientes, tá bom? Então, o que eu quero deixar para vocês hoje, na nossa primeira live, falando sobre estratégia de expansão, esteja em movimento. Nós vamos ter a feira de franquia aqui no Rio de Janeiro. Eu, em breve, vou gravar um story falando sobre essa feira de franquia. Eu quero te encontrar lá. Se você está assistindo aqui, cara, eu quero te encontrar nessa feira de franquia. Eu quero andar com você nos corredores. A gente precisa ver concorrentes, a gente precisa ver outros modelos de negócio. A gente tem que mostrar esse movimento. A gente tem que estar em busca disso. Por quê? A partir do momento que a gente se movimenta, a partir do momento que a gente mostra para as pessoas que estamos nesse crescimento, nesse desenvolvimento, quem está parado se constrange. O seu objetivo como expansionista, como franqueador, é mostrar para a pessoa que está parada que ela está perdendo oportunidade. Então esteja nesse movimento. Aline, seja bem-vinda. Me fala aqui qual é a sua empresa para a gente te conhecer, tá bom? E até para entender como que eu posso agregar e ajudar você na sua expansão, tá? Pode colocar aqui no chat. Então, você com essa mentalidade, entendendo que, primeiro, para você crescer, a expansão começa na sua consciência, tá? Você precisa entender que não é o quanto você vai investir, o que você vai fazer e só o ambiente que você vai se posicionar. Você precisa entender que é possível você crescer a sua empresa, expandir o seu negócio, vender uma primeira unidade. Então, expansão começa na consciência. Sabendo disso, tendo isso como mentalidade, sabendo que é possível fazer essa expansão, provocar esse movimento. Estar sempre em movimentação. Isso vai fazer com que a sua empresa comece a ser vista de uma forma diferente. Porque as pessoas vão começar a perceber que o seu crescimento ele vai ser relevante para ele que está nessa busca de investimento, tá? Então, eu quero concluir essa nossa primeira live. A nossa intenção é ter encontros semanais falando sobre expansão de negócio. Eu quero que você traga as suas dúvidas. Semana que vem nós vamos ter mais um encontro, sempre com esse tema, de 30 a 40 minutos, falando sobre um tema específico sobre expansão. E eu quero que você traga as suas dúvidas. Traga realmente, cara, o que você tem de dúvida para vender a sua primeira franquia? Né? Qual a estratégia melhor para você fazer uma expansão acima das 10 lojas? Então, esse vídeo vai ficar gravado. Quem está assistindo gravado também,
Foi um prazer poder compartilhar com você. Pode comentar aqui embaixo um tema referente a esse assunto sobre expansão de negócio, para que a gente consiga, assim, trazer um conteúdo relevante e que você possa colocar em prática aquilo que o seu plano de negócio ele está exigindo, né? Porque muita gente acaba formatando a sua empresa, acaba configurando seu negócio para crescimento e não tem realmente tração. Então, o objetivo dessas lives é te dar tração. Eu quero que você tenha esse tração de crescimento e não investindo, gastando rios de dinheiro, e sim tomando atitudes e realmente colocando em prática aquilo que vai fazer resultado para o seu crescimento. Aquilo que realmente vai fazer com que você tenha esse movimento sendo gerado. E aí você vai encontrar a liderança necessária para conseguir expandir a sua empresa. Beleza? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. A gente se vê até a semana que vem